Olá, mulheres sábias. Desistir ou insistir nos relacionamentos? Essa é uma dúvida? Se é, fica aqui comigo porque vai valer a pena. Hoje eu vou compartilhar por aqui insights, reflexões que vão ajudar, primeiro, nós entendermos o que é desistir e o que é insistir num relacionamento. E para quê? Para que nós possamos entender que isso tudo é diferente de investir nos relacionamentos. Porque aqui no canal, esse é o tema. É possível investir no amor? Para quem acha que é possível, ou para quem desconfia e quer aprender e entender como é possível investir nos relacionamentos, esse é o lugar. Então, se tu ainda não está inscrito no canal, te inscreve, porque toda quinta-feira eu sempre trago aqui um conteúdo que nasce dos meus atendimentos, das minhas reflexões, das minhas leituras, que nasce de situações concretas e que nos ajuda a sustentar a transformação que nós desejamos para ter relacionamentos saudáveis, para ter relações saudáveis. Então, hoje, esse tema, ele vem sendo construído há bastante tempo. Há bastante tempo eu venho percebendo que há uma diferença entre o desistir, o insistir e o investir. E isso nasceu quando muitas mulheres chegavam até mim dizendo que estavam ali investindo no relacionamento há muito tempo e não estavam tendo retorno. E diante daquilo que elas iam trazendo, eu ia percebendo que elas não estavam, na verdade, investindo, elas estavam fazendo mais do mesmo. E vocês sabem, se nós ficarmos fazendo sempre a mesma coisa, os resultados vão ser sempre iguais. Investir é um outro movimento. É quando eu coloco as minhas riquezas em algo que gera ainda mais riqueza. Então, aqui eu preciso estruturar as relações numa dinâmica diferente. E para isso eu preciso encontrar que dinâmica é que me prende. Que dinâmica que eu estou aqui construindo na minha relação que me impede a alegria, a realização, o que está me prendendo. Quando eu descubro isso, eu consigo ir mudando a dinâmica. E mudar a dinâmica é o investimento. Mas eu fui percebendo também que algumas mulheres me diziam que já tinham desistido ou do relacionamento, ou do amor, ou das relações, ou tinham desistido de si. Eu tô aqui nessa relação, mas sei que não vai melhorar. Eu só quero achar um jeito de ficar mais disposta para o trabalho. Como eu atuo aqui unindo a terapia sistêmica, o trabalho energético e espiritual, o trabalho com o tarô, um trabalho mais intuitivo, eu sou procurada por esses diferentes pilares, né? Por esses diferentes canais de entrada, embora eu trabalhe com tudo muito unido. Então, algumas pessoas me traziam isso. O meu problema, o que está me sugando a minha energia é o meu relacionamento, mas eu nem quero olhar para isso. Eu só quero ter mais energia. E aí eu fui percebendo que ali não havia mais uma insistência em si, mas existia uma repetição também na desistência. E nós acabávamos ali em algumas situações aprofundando e percebendo que os emaranhados, as dinâmicas do passado, de outros relacionamentos ou do sistema original, pai, mãe, é que movimentavam aquela decisão. Porque sim, desistir, insistir ou investir é uma decisão. Só que para nós tomarmos decisão, nós precisamos saber o que está envolvido, nós precisamos saber a consequência de cada uma dessas escolhas. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Então, organizei aqui a minha fala. Quem já está me acompanhando sabe que isso é necessário, porque eu me espalho demais. E para garantir que isso não vai acontecer aqui, eu então sempre organizo aqui a minha fala. Desistir ou insistir?
Hoje eu vou falar e vou mostrar para vocês como podem parecer coisas bem diferentes. Eu continuo aqui insistindo nessa relação, então desisti. Posso até continuar aqui, mas desisti. Parece que são coisas bem diferentes. Parece que são caminhos totalmente antagônicos. Ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Ou eu desisto, ou eu insisto. Mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, essas duas ações, decisões, escolhas, às vezes inconscientes, são duas faces do mesmo medo, do medo de amar. Mas para que nós possamos percorrer aqui o nosso encontro, eu vou antes esclarecer conceitos bem importantes, que podem parecer, que bobagem, nós não estamos aqui tendo uma aula para fazer a prova depois. Nós estamos aqui para buscar elementos para melhorar os nossos relacionamentos. Mas se nós não entendemos a diferença entre amor, relação e relacionamento, nós podemos fazer escolhas erradas. Eu vou mostrar logo agora, de saída, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre essas duas faces da mesma moeda. Como assim? Não são coisas totalmente diferentes? Vou mostrar para vocês como isso se interliga. Depois vou aprofundar um pouco sobre a fuga do desistir, sobre a luta do insistir e como isso está muito apegado às nossas crenças, às nossas dinâmicas do passado, como eu falei. E por fim, vou trazer aqui para vocês a questão do aprisionamento, que esses perfis que nós vamos usando, vou mostrar para vocês que dentro da escolha da desistência ou da insistência, está conectado ou é uma escolha que vem de um perfil que nós adotamos. E se aqui tu queres conhecer um pouco mais sobre esses perfis, aqui no canal eu tenho um vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, outros vídeos falando especificamente sobre esses perfis. E também tenho um workshop que está aqui na segunda-feira, dia 21 de julho, ele vai acontecer, ele tem algumas etapas, mas eu explico tudo direitinho. Vou deixar aqui a descrição também para quem tiver interesse entrar no grupo e lá ter as informações do workshop. Mas são caminhos para entender melhor quem eu sou, ou que perfil eu estou usando. Sabe quando a gente percebe que não se conhece mais, que não sabe quem é? Eu recebo tanto isso. Quando eu peço para a pessoa falar de si, falar da sua questão, vem muito isso. Eu nem sei mais quem eu sou, o que eu gosto, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem sei o que é o ideal para mim. Então, por que que nós vamos nos perdendo de nós? Porque nós vamos nos aprisionando a perfis que nós vamos adotando como um modo de sobrevivência. A questão é, viver não é sobreviver. E para viver, nós temos que sair desse modo de sobrevivência. Então, tem vídeos aqui, tem workshop também, que são caminhos aqui que vão te ajudar a entender melhor a tua dinâmica, o que pode estar acontecendo, que está te impedindo de ser feliz e de se sentir realizada nos teus relacionamentos, nas suas relações. Então, como eu prometi, já vamos começar aqui trabalhando com essa distinção, que é muito importante. Amor, relacionamento e relação. Amor e relacionamento, já há bastante tempo eu venho trabalhando nisso, nessa distinção, para a gente entender que querer ter um amor não é o mesmo que querer ter um relacionamento. E agora, nos últimos dias, eu percebi que há uma distinção também entre quem quer ter relacionamento e quem quer ter relação. Pode parecer, como eu disse, né? Só uma bobagem conceitual, mas vocês vão entender aqui que quando eu percebo o que realmente eu quero, e eu posso chamar, eu quero um amor, eu posso nomear de amor, mas lá no fundo estar querendo é uma relação. O nome que eu dou não importa muito, o que importa é eu ter clareza daquilo que eu quero e do que eu preciso, então, investir, entregar para ter aquilo que eu quero. Amor. Amor, ele é incondicional. Ele é uma via de mão única. Como assim, Rogéria? Amor é lindo, é generoso, amor é... Isso é nos contos de fada. Isso é na reciprocidade do amor.
Agora, o que eu sinto, o amor, ele é incondicional, ele não tem condições. Eu ontem, no meu stories, eu fiz a leitura, recebi um livro, e eu sempre abro o livro aleatoriamente quando ele chega e leio uma parte. E eu compartilhei a parte que eu havia aberto, que falava justamente disso. Nós amamos pessoas imperfeitas, e aí dava exemplo, objetos, animais. Nós amamos não pela perfeição, nós amamos porque amamos. Então também seremos amadas pelo que somos, não porque somos perfeitas. Mas a gente não faz essa troca. Então, nós amamos às vezes quem nos machuca, amamos quem nos faz sofrer, amamos quem está indisponível, amamos quem vai embora, amamos quem nos trai. Percebam, ele é incondicional, ele não tem condições. Ele não precisa do outro amor para se sustentar. Amor não precisa receber nada para se sustentar. Ele é uma emanação da própria pessoa, que pode aqui estar sendo confundido com apego, com uma necessidade, pode, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Só para nós entendermos que o amor, ele é unilateral, ele é da pessoa que sente. Para o amor existir, tem aqui que ter admiração, eu tenho que admirar o outro da forma como ele é, e aí, por isso que eu falei que tem a ver com apego, né? Eu posso não enxergar a parte mais sombria da pessoa, ou a parte sombria é o que pode me conectar, mas isso é uma questão aqui mais profunda. É preciso que haja compaixão, a gentileza com o outro, é preciso cuidado. Isso está aqui nesse campo do amor. Agora, relacionamento é outra história. Relacionamento, ele é condicional. Para ter um relacionamento, precisa ter acordos, precisa ter condições, contratos. Esses contratos não precisam ser ditos, não precisam ser assinados. E grande parte da dificuldade dos relacionamentos, percebam agora nos relacionamentos de vocês. Havia uma discrepância entre os contratos. Para vocês, relacionamento era assim, assim, precisava disso, 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 para o outro, não. Então, vocês estavam ali atuando, trabalhando com regras diferentes sobre o que era relacionamento. Relacionamento tem dinâmica. Dinâmica é posicionamento, onde eu me coloco. Tem o lugar que eu ocupo, o lugar que o outro ocupa, e nós juntos ali nos relacionando. Essas dinâmicas nem sempre elas são perfeitas. Se eu estou num relacionamento amoroso, eu sou a mulher e eu tenho um parceiro, que pode ser homem ou mulher, mas eu tenho o outro, que também está no mesmo nível ali de tamanho que o meu, relacionamento amoroso. Assim, gera uma relação saudável, é o começo de uma relação saudável, mas nem sempre isso acontece. Às vezes eu estou no lugar de filho, meu parceiro está no lugar de pai, às vezes o parceiro está no lugar de filho, eu no lugar de mãe. Então, há aqui dinâmicas que mostram o perfil desse relacionamento. Aqui as vias oscilam, tá? Nem sempre um relacionamento vai ser via de mão dupla. Por quê? Porque eu posso ter contratos aqui, regras, eu posso ter, eu posso estar investindo, mas o outro não. Eu posso estar fazendo e o outro não. Num relacionamento, eu posso estar ali e ter desistido do relacionamento. O outro pode ter desistido e continuar ali. Eu posso estar insistindo. Então, percebam que aqui isso oscila. Então, para um relacionamento acontecer, tem os acordos, ditos ou não. É necessário a flexibilidade, porque eu entro numa relação e eu não sou a única, então eu tenho que ceder um espaço e tenho que ocupar um espaço também. Isso é dinâmica, e às vezes isso não acontece de forma tão equilibrada, e aí vem os conflitos, vem os problemas, vem a frustração, a decepção. E relacionamento é uma escolha e eu preciso aceitar. Quando eu falo de aceitação, eu falo de aceitar as coisas como são. Eu não falo aqui de, de mudar o outro.
tá? Eu olho a realidade e quando eu digo aceitação, não é eu assino embaixo, eu sou cúmplice. É, aquilo é o que é. O meu parceiro é como ele é. Eu preciso aceitar isso e fazer as minhas escolhas. E eu quero esse parceiro sendo como ele é. Isso é relacionamento. Agora existe relação. E eu descobri isso porque falando com uma cliente, ela me disse claramente: eu não quero essas coisas de relacionamento saudável, eu não quero procurar uma pessoa boa para mim, eu só quero ter um relacionamento. E ela teve coragem de dizer o que muitas pessoas que chegam até mim não conseguem traduzir. Porque muitas pessoas, sim, percebem que estão sofrendo, que estão se magoando, que estão investindo num relacionamento ali, às vezes está começando e a outra pessoa não está dando o retorno e ela segue tentando, segue se perguntando onde ela está errando. O que que essa pessoa quer? Ela está em busca de uma relação, ela pode até querer uma relação, mas ela está colocando a energia dela num relacionamento. No fundo, ela quer uma pessoa, mesmo se essa pessoa não representar aquilo que ela deseja para fazer essa troca. Porque relação é decisão. E aí aqui não é uma decisão de estar com o outro ou não, é uma decisão de se preparar, se movimentar, eu poderia dizer se curar para estar com o outro. É via de mão dupla. Aqui é via de mão dupla. Eu entrego e recebo. Relação só existe com a disponibilidade das duas pessoas de estarem construindo um relacionamento, de estarem amadurecendo no processo. Porque quando a gente olha assim, eu vou escolher o quê? Relação, quero ter relações via de mão dupla, né? As pessoas aqui têm equilíbrio, é tudo mais saudável, é isso que eu vou querer a partir de hoje. Não é assim que funciona. A relação ela é construída, ela tem um ponto de partida que é a minha abertura, que passa pela minha decisão de me tornar uma pessoa melhor para construir aquela relação. Isso entra flexibilidade, escolha, aceitação, acordos, admiração, compaixão, gentileza, cuidado. Percebam que na relação eu carrego elementos do amor e carrego elementos do relacionamento. Mas sim, há pessoas que querem amar, mas não querem se relacionar. E isso, aqui um parêntese importante para vocês que estão aqui me assistindo, e eu sei que tem pessoas que estão seguindo a trilha aqui toda quinta-feira e que vai ser importante ouvir isso. Quando eu estou me relacionando, começa um relacionamento com alguém, e essa pessoa diz que gosta de mim, que quer estar comigo, que gosta da minha companhia, que gosta de quem eu sou, mas não demonstra, não tem atitudes na minha direção, o que que as pessoas pensam? Está mentindo. Porque quem ama, eu escuto muito isso, quem ama procura, quem ama manda mensagem, quem ama muda, quem ama busca cura, terapia. Se me ama, teria feito, só que não funciona assim. Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão falando a verdade, porque eu não posso dizer isso, mas é possível sim que alguém goste de ti, é possível que alguém te ame, mas não esteja disponível para ter um relacionamento e não esteja pronto para ter uma relação. E isso a gente vê nesses relacionamentos que vão e que voltam, que sempre estão aqui sustentados na insegurança. Eu não sei se a pessoa quer, se não quer, ela diz que quer, mas não vem, aí de repente some, daqui a pouco reaparece. Isso não só no começo de um relacionamento, relacionamentos duradouros também acontece isso. Olha, tá um santo essa semana. É uma maravilha, aberto, disposto, todo amoroso. De repente, semana que vem se fecha, não sei o que está se passando. Aí começa a vir, a nossa insegurança começa a acender aqui, né? Algumas, como é que se diz? Aqui começa a nos trazer pulguinhas, né?
Será que está me traindo? Será que não me ama mais? Será que desistiu? O que será que eu fiz? Então, há um movimento aqui que é possível de alguém amar, gostar, mas não estar disposto ou para o relacionamento ou para a relação. É possível ter um relacionamento e ser feliz? É. É possível amar e ser feliz? É. É possível construir uma relação e ter conflitos? É. A questão é nós escolhermos e escolhermos com consciência. Vocês sabem que eu sempre tenho nas minhas conversas aqui, participação especial da Kira, né? A minha secretária folgada, que fica sempre deitada dormindo aqui nos meus pés. Então, de vez em quando vocês vão escutar aqui uma participação especial dela. Agora vamos lá, vamos começar a entrar no tema aqui da nossa conversa. Duas faces da mesma moeda. Como assim? Como eu disse, né? Uma coisa está indo para cada lado. Então, tanto quem desiste quanto quem insiste parte de um medo genuíno, que é o medo de não ser suficiente. O medo de não merecer amor pelo que é. E é isso aqui que vai gerar a necessidade da pessoa ser a boazinha, a guerreira, a salvadora, a forte, a vítima, a sofredora, a hesitante, a apaziguadora. Termos são vários, mas aqui, quando eu acredito que a Rogéria é como ela é, a que fala demais, a que gesticula demais, quando eu ser quem eu sou me traz esse sentimento de que eu não sou boa o bastante, o que eu faço? Eu começo a me transformar em alguém que vai merecer amor. E isso vai, com certeza, me levar a um caminho ou a outro caminho. Independente do caminho escolhido, o meu medo e o meu sentimento de não merecer amor me leva a isso. O medo profundo da rejeição que vai gerar um autoabandono. Eu vou explicar melhor isso agora adiante. O medo do abandono, que gera apego. Aqui são bases tanto para uma escolha quanto para outra. Quem desiste está se protegendo, está se isolando ou do outro ou de si mesmo. E mais adiante eu vou falar que a pessoa pode desistir no salto. Ela pode desistir cheia de argumentos. Agora, isso significa que a pessoa não pode deixar ir, não tem que sair de uma relação? Sim, as pessoas têm que tomar decisão e quando a relação, o relacionamento, ele é tóxico, ele é disfuncional e ele não, a pessoa já não está mais conectada, sim, ela tem que deixar ir. Aqui eu não estou falando disso, eu estou falando de desistência. Eu estou falando de medos, eu estou falando de inseguranças, de autoabandono. É até interessante, porque daqui a pouco eu vou trazer uma aula, eu vou até anotar isso, porque eu penso muito também e depois da diferença entre desistir e deixar ir. Eu tenho um livro tão bom sobre deixar ir, mas eu vou depois organizar isso aqui, pode ter certeza que vai ter uma aula aí adiante falando sobre isso. E quem insiste está também se protegendo. Mas está se protegendo de si, porque se acha insuficiente, porque se acha fraca e frágil, se fundindo no outro. Então, percebam, um movimento é de isolamento, o outro é de fusão. Mas tanto num quanto no outro, a pessoa não confia em quem ela é. A pessoa está buscando se proteger, está se sentindo de alguma forma atacada ou roubada de ser quem ela é. Percebam que o fundo é o medo de se relacionar, o medo de se envolver, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, que vem desse sentimento profundo de insuficiência. Então, aqui, ó, eu trouxe o esquema mais organizadinho. Desistir ou insistir. Quando eu insisto, eu estou ali mantendo padrões, eu sou a mãe do meu parceiro e continuo sendo a mãe do meu parceiro.
Aí eu tô lá dizendo ao meu parceiro, não faz isso, faz aquilo, tem que ser assim. Eu quero que tu faça de tal jeito. Eu quero que tu todos os dias quando chegue no teu trabalho me avise que chegou. Eu quero que se tu for te atrasar para janta, tu me avise. Aí o parceiro não faz isso. Aí a pessoa acredita que está fazendo diferente. Então agora eu vou mudar. Quando ele chegar, eu não vou falar com ele. Eu vou me fazer de surda, ele vai falar comigo, eu não vou responder. Parece que mudou, né? Porque antes ela estava ali falando, 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 pedindo, pedindo, pedindo que ele avisasse, e agora ela ficou muda, ela não vai mais falar com ele, mudou. Não, não mudou. Ela continua tentando educar o parceiro. Ela continua agora com uma estratégia de punição. Percebam, mãe do parceiro? Ah, Rogéria, mas o que que eu faço então? Se a pessoa está me deixando no vácuo, eu aceito? Existem outros caminhos, eu não vou entrar aqui muito nisso, mas eu preciso identificar primeiro o meu lugar, perceber os ciclos que estão se repetindo, mesmo quando eu mudo a minha estratégia. Porque falar muito ou fazer silêncio são estratégias que nascem de uma mesma dor, que nascem a partir de um perfil que eu adoto. Às vezes eu recebo muito, né, as clientes dizendo: não, agora eu mudei, fiz isso, 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 mas ele continua do mesmo jeito. E aí nós vamos avançando e eu vou mostrando que, na verdade, o padrão está sendo mantido, a dinâmica está sendo mantida e o ciclo vai se repetir. Há aqui na insistência uma projeção. Eu imagino como será. Eu vou fazer isso, o outro vai responder de uma forma. Eu sou craque em projeções. Eu teve momentos, agora eu me controlo, mas é algo que salta dentro de mim. Eu crio conversas, diálogos. Eu vou dizer isso, aí a pessoa vai. Eu vou ficar em silêncio. Ele vai chegar, ele vai falar comigo, eu vou ficar em silêncio, aí ele vai perguntar o que aconteceu, aí eu vou continuar em silêncio, e aí eu vou dizer: não, se não é para mim responder, então a gente não precisa nem mais se falar. E ele vai dizer: ah, desculpa, eu fico criando. Então ele vai dizer: ah, aí eu vou criar uma discussão na minha cabeça. Então, a projeção aqui é insistência, eu continuo acreditando em algo idealizado que vai acontecer e faço de tudo para aquilo acontecer. Uso estratégias diferentes, mas sempre buscando aquela realização. Está é muito diferente de projeto, é muito diferente de sonho, de ideal, de meta, tá? Projeções nos levam à decepção, tá? Nos levam à frustração. Toda vez que eu projeto, as coisas tendem a me frustrarem porque nós não temos controle sobre o outro. Nós não, às vezes a gente cria um circo numa situação. Eu vou dizer que vou viajar com as amigas. Aí ele vai isso, aí aquilo. Aí chega e diz que vai viajar com as amigas. Que bom, acho que estava precisando mesmo, que maravilha. Opa, tem uns vídeos uns memes bem interessantes, engraçados, que a mulher chega, olha, aí tem a mulher de TPM, né? Ela chega e a pessoa lá tá, o cara lá tá jogando videogame, e aí ela pergunta: lavou a louça que eu pedi para te lavar? Aí a pessoa diz: sim, lavei. E estendeu a roupa, recolheu a roupa? Sim. Aí ele diz: ah, tá querendo brigar, né? Então volta. Aí a pessoa entra de novo, faz as mesmas perguntas e aí o cara é todo atravessado ali. Pronto, a pessoa brigou. Ela queria brigar. É mais ou menos isso. A gente se prepara para algo e se decepciona e se frustra quando isso não acontece. Estamos aqui na insistência. Agora, a desistência. A desistência, eu me anulo. Eu anulo o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu pretendo, eu vou anulando quem eu sou, me anulando na relação. Eu vou silenciando os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Eu vou me conformando com o que está acontecendo. Percebam, não é aceitação, aqui é conformação. Isso não vai mudar, é sempre assim, homem é assim, relacionamento é assim mesmo. Ah, eu já escutei isso, depois de 7 anos de casado, é o tempo, não me lembro agora o nome, mas é o tempo que tal e tal coisa acontece, e depois dos 15 anos de casado, aí, tipo, é tal e outra coisa que acontece. Então já funciona assim. A desistência vai nos levando para o sentimento de solidão. Estou numa relação, mas me sinto sozinha, me sinto, de alguma forma, abandonada, ou quero estar sozinha, não quero conexão.
e vai gerando desesperança. A desistência, ela vai minando, tá? É como se fosse um vírus. Ela pode começar no relacionamento e daqui a um pouco ela vai se ampliando para a relação com outras pessoas, ela vai se ampliando para a relação com o trabalho, e daqui a um pouco eu já não quero mais levantar da cama. A desistência vai levando para um estado de depressão, a insistência vai nos levando para um estado de estresse. Estou sempre na luta, sempre sofrendo, sempre correndo atrás. Tanto a insistência quanto a desistência nos levam para o autoabandono. Eu me deixo, eu me abandono. Por medo de ser abandonada pelo outro, eu acabo me abandonando. Eu posso me abandonar insistindo, então eu me abandono sem consciência, ou eu posso me abandonar desistindo, me abandono com consciência. Não espero mais nada, não desejo mais nada. Então, aqui eu trouxe um resumo que eu posso desistir do outro, me afasto para não sofrer, para não me decepcionar, ou eu posso me afastar também, desistir de mim, tá? Então eu relevo coisas, eu busco mudar para mais para deixar tudo em paz, né? Não ter muitos conflitos. Eu posso insistir pelo outro, que vai ali no lugar do aceitar o inaceitável. Eu faço de tudo porque eu tenho medo de estar sozinha, medo do abandono. E eu posso também insistir comigo. Aqui é quando a minha autoestima é baixa, quando eu tenho medo da rejeição muito grande, uma necessidade enorme de ser aprovada, então eu insisto para ser aprovada, eu insisto comigo mesmo. Eu preciso ser a pessoa perfeita para os outros. E fico ali me mantendo. Eu trouxe algumas frases, vejam se vocês se identificam aqui. Quando eu desisto do outro. Para mim, tanto faz, eu não vou me envolver porque no final sempre eu sofro. Quando eu desisto de mim, para mim tanto faz. Eu não vou me envolver porque. Aqui eu vou repetir a frase. Ah, quando eu insisto pelo outro, ele me machuca, mas pelo menos ele está aqui. Eu não conseguiria sem ele. Perceba a baixa autoestima, a necessidade, a fusão. Eu não me vejo sem o outro. Ele ainda não percebeu a mulher que eu sou. Ele vai se arrepender se me perder. É quando eu insisto comigo. Então eu fico tentando provar para ele que eu sou a melhor pessoa. Eu fico insistindo, repetindo padrões. Aí uso uma estratégia, depois eu uso outra, mas sempre tentando mostrar que eu sou maravilhosa. Eu vou lá e faço de tudo para o outro, ajudo ele, né? Eu vou lá, arrumo a casa dele, arrumo os problemas dele, que ele nem me pediu, nem. Eu arrumo os problemas para ele, inclusive, porque a pessoa estava lá na casa numa bagunça. A sala dele tinha latinha, copo, por tudo que era lugar. Mas para ele tá tudo bem, para ele aquilo não é problema. Eu chego e crio este problema. Que bagunça, deixa que eu arrumo. Eu crio o problema, já crio a solução, só que o outro não me valoriza. Aí o que eu faço? Eu acho outra estratégia. Às vezes eu só crio o problema e não resolvo para ele me pedir. Ou então começo a perceber o que ele acha que é problema. Então eu vou achando estratégias para provar o meu valor, provar que eu sou importante, que eu sou digna de receber o amor dele. Então, aqui agora aprofundando o desistir como fuga, tá? Nós temos aqui, são três processos, né? Eu posso fugir, eu posso atacar e eu posso me fingir de morta, mais ou menos assim. Então, aqui a desistência é uma fuga, tá? Que busca o isolamento. E aí aqui é interessante, porque não é só um isolamento físico, ele é um isolamento emocional também. Pode ser mais físico, pode ser mais emocional, mas às vezes a gente vê uma pessoa ali, presente, conectada fisicamente, tem uma vida de presença, mas a pessoa emocionalmente ela está isolada. A gente vê muito isso em pessoas que trabalham muito, né? Que fogem no trabalho. Então elas estão no relacionamento e como é que elas se isolam?
elas se isolam através do trabalho, se afastam do outro, né? E às vezes a pessoa acaba aceitando alguém que trabalha muito, ela não trabalha muito, mas ela aceita alguém que trabalha muito ou alguém que mora distante, por conta de conseguir ter esse afastamento emocional ou físico. E é importante aqui que nem todas as pessoas que trabalham muito, ou todas as pessoas que se relacionam com uma pessoa distante, né, que está longe geograficamente, elas estão em desistência, tá? Eu gosto muito de frisar o meu compromisso, vamos dizer assim, a minha responsabilidade de não criar caixinhas para as pessoas se engavetarem. Quando eu trago essas conexões aqui, é para a gente ir se identificando e se questionando e pensando sobre isso, mas eu não faço nunca essa correlação. Quem namora alguém que está morando a tantos quilômetros é alguém que está desistindo dos relacionamentos. Não existe isso. Nós precisamos compreender contextos. Por isso que eu trabalho muito com o mapa sistêmico, que é onde a gente começa a construir a base, né, do padrão que a pessoa ali está se sustentando. Nós vamos olhar domínio de mãe, domínio de pai, as questões da criança, as questões aqui de pertencimento, de ordem, né, de hierarquia, de equilíbrio. Então, nós vamos olhar para isso e vamos entender a estrutura. E é a partir disso que nós vamos poder ir definindo qual é o perfil, qual é o modo aqui que a pessoa está vivendo no relacionamento. Não tem caixinha aqui, tá? E é importante frisar muito isso, porque eu recebo muitas pessoas com esses autodiagnósticos do Google ou do Instagram. Pessoas que passam a acreditar que tem problemas e depois que a gente acredita que tem um problema, a gente tem o problema. Pessoas que estão acreditando que precisam de tratamento porque são um erro, porque elas são um problema, e isso está sendo reforçado de alguma forma. Então, por isso, eu até me espalhei um pouco aqui para falar disso, porque isso é muito importante. Bom, a desistência também, a pessoa está buscando proteção. Aqui numa ideia, né, que ela não vai se envolver para não sofrer. Ela busca estratégias para garantir que ela não vai ter conflitos. Então, nem sempre ela vai deixar algo, ela vai relevar, ela vai se conformar, porque para ela tanto faz. É porque talvez aquela relação seja muito necessária para ela e ela não quer, de alguma forma, ficar sem. De alguma forma, tem uma necessidade sendo suprida. Então, ela, para não ter conflitos, para não sofrer, para não perder, para não se sentir rejeitada, abandonada, ela acaba ali tendo como estratégia a desistência, né, que deixa a pessoa meio que apagada na relação. A desistência, ela impede trocas, porque se eu desisto de mim, eu entrego tudo para o outro. Se eu desisto do outro, eu não entrego nada para o outro. Então, não tem como trocar, não tem como construir relação. Não tem via de mão dupla. Quando eu desisto, é porque não existe ali uma disponibilidade para construir um relacionamento a partir de uma relação saudável. Aqui, a desistência, ela foca na independência, seja financeira ou emocional, porque acredita que se relacionar é perigoso, que a pessoa não pode se apegar demais, então ela aqui mantém sempre esse distanciamento. E nós fomos, de alguma forma, algumas de nós, criadas aqui para não depender, porque acreditou-se que a dependência financeira era o grande problema dos relacionamentos que faziam as mulheres ter que aceitar o inaceitável. E o que nós vemos hoje, eu atendo muitas mulheres,
extremamente independentes financeiras, que inclusive sustentam os seus parceiros financeiramente, mas que são dependentes. Então, a gente pode recalcular um pouco essa rota e reorganizar essa crença. A dependência, ela não é uma conexão física, material apenas. Ela é, antes disso, emocional. Tanto que eu também atendo, tenho uma cliente que ela tem 50, vou dizer 50 anos. E a mãe dela, ela é a filha mais jovem, né? Então, e a mãe dela se separou há muitos anos atrás. Enfrentou o desafio de se separar numa época em que isso não era algo não é aceitável, mas que era muito, a pessoa ia passar por muito trabalho, a maioria se conformava, então acabava dizendo para suas filhas, trabalhem para não depender, porque eu não posso sair daqui, porque eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, não tenho como sobreviver. A mãe, a avó dessa minha cliente também se separou, num tempo então muito antes. Pensem no que ela passou, mas ela enfrentou porque ela não tinha dependência emocional. Ela dependia financeiramente daquele homem, mas ela não tinha dependência emocional. E ela acreditava em si, ela não desistiu de si. A questão é essa. Então, essas crenças acabam nos levando para essa falsa ideia da independência. Eu tenho um exercício sistêmico, um movimento sistêmico que eu sugeri, e tá lá, eu montei como um caderno, é um exercício só, e tá no meu Instagram, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Acho que eu vou conseguir. Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Se não, lá no meu Instagram, tá? Esse aqui é um post que tem uma mãozinha com uma mulher dentro de um vidro, tá? Começa assim, tu já te sentiu sufocada no relacionamento? Ou com a sensação de que tu entrega demais e não recebes o mesmo? E aí, aqui, se vocês comentarem perfis, vocês vão receber esse caderno ali gratuitamente. Então, agora eu tenho que descobrir como é que eu volto para a apresentação. Acho que voltei. Eu vou descobrir depois, terminar aqui, se eu voltei realmente. Aqui eu tenho, nesse caderno, um exercício que nos ajuda a entender qual é a dinâmica, né? Como é que está o meu distanciamento com o outro? Se eu estou totalmente isolada ou se eu estou totalmente fundida, né? Isso vai ajudar. Tem lá, então, é um exercício bem curtinho, dá para fazer em pouco tempo. A insistência, tá? A insistência aqui é luta, é guerra. Eu vou para o embate, né? Aqui ela parte de uma fusão, aqui é a fusão física e emocional. Eu não me enxergo sem o outro. E às vezes não é nem sem, eu não me enxergo sem o Joãozinho. Eu não me enxergo sem uma outra pessoa. E eu conheço, né, tenho casos de pessoas que se separaram de seus relacionamentos, relacionamento hétero, e se fundiram na sequência com uma amiga, ou se fundiram com a mãe. A pessoa tem aqui uma necessidade de estar sempre conectada, lutando por alguém, lutando por um relacionamento. Aqui há uma busca, né, havia uma busca de proteção aqui de segurança. Aqui a pessoa tenta de todas as formas não se sentir insuficiente. Ela se sente insuficiente, então ela vai buscando nas outras pessoas a parte que ela julga que falta. Aqui está muito quando alguém quer um relacionamento, porque quer alguém que ajude, alguém que salve, alguém que proteja, alguém que sustente. Eu não falo só de sustentar financeiramente, né, mas de várias formas, que não tem consciência, porque sim, relacionamento é tudo isso, a gente quer tudo isso,
Mas nós temos que ter consciência que nós também oferecemos tudo isso. Mas tem pessoas que só querem receber, porque acreditam que não tem para dar. Porque se acreditam tão insuficientes, tão pequenas, tão sofridas, que elas têm que receber. E onde está a parte da entrega, a parte da relação realmente? E isso aqui também impede trocas, também traz desequilíbrio, porque eu estou ali aberta para receber muito, ou eu estou totalmente aberta a entregar muito para provar que eu não sou insuficiente, ou eu me acho insuficiente e eu quero que o outro me entregue tudo, ou eu me acho insuficiente para provar que não sou, eu entrego tudo. Aqui o foco é na dependência, seja financeira ou emocional. Se eu for suficiente, o outro fica. O meu valor está em ser útil, perfeita, insubstituível, né? São pensamentos aqui, as crenças profundas. Vamos ver agora se eu consigo seguir aqui. Então, agora, eu organizei aqui para a gente poder se localizar na desistência e na insistência. Quando eu insisto, lembra que eu falei, eu escolho insistir ou eu escolho desistir? Para isso, eu deixo de ser quem eu sou. Porque o meu foco está em manter o isolamento ou a fusão, a proximidade. A proximidade que, sem fronteiras, em que eu não me enxergo inteira. E aí eu vou ter, tem as posturas, né? Eu vou vestir uma máscara aqui, um perfil, para poder dar conta de me isolar ou de me aproximar demais. A racionalizadora ou a controladora, ela vai evitar de todas as formas se mostrar vulnerável. Aqui existe a razão, a necessidade de controle, uma busca de sobrevivência emocional. Ela acredita que se aproximar, ela pode sair perdendo, ela pode sofrer, ela pode se frustrar. Então aqui, tanto, né, para quem desiste ou para quem insiste, ele não é como eu espero. Ele nem era tão bom assim. Pronto, desisti dele. Agora para quem insiste, eu estou com ele porque nós temos negócios juntos, nós temos uma empresa, nós temos filhos, nós temos uma casa. Então, percebam, eu me apoio no racional para dizer que eu estou insistindo. Então, não é assim, a racionalizadora, ela evita, não é só isso. Ela vai evitar mostrar vulnerabilidade. De que forma? Ou de uma ou de outra. Ele precisa de mim. Eu prometi que ficaria com ele. Eu atendo algumas clientes que me dizem: eu já decidi que vou me separar, agora eu vou vender a casa e aí eu compro o apartamento para ele e aí então a gente se separa. Percebam o perfil aqui da insistência ainda em cuidar do outro, mesmo quando o relacionamento já se rompeu internamente, ou a relação já está rompida. O relacionamento continua, mas não existe mais relação, mas a pessoa continua assumindo aquele papel. A boazinha, a salvadora, a apaziguadora, ela vai evitar, aí aqui não é a vulnerabilidade, ela vai evitar evitar conflitos. Ela vai negar os seus sentimentos, ela vai suprimir as suas emoções e também as suas reações. Ela não é espontânea aqui. Nem adianta dizer, ele não quer ouvir. Nem me importo mais. Aqui é a desistência, né? Tô nem aí. Agora a insistência. É que eu acabei provocando ele. É que eu fiz isso, então por isso que ele reagiu daquela forma. Ele já está mudando, eu já percebo os sinais. Não, acredito que agora, quando ele se aposentar, ele vai ter mais tempo. Não, agora, quando eu escutei isso. Agora, quando terminar a Copa do Mundo de futebol, ele vai estar mais disposto, mais entregue para a relação. Ele não vai ficar tão focado só na televisão, só no jogo, porque ele sai, está assistindo, depois fica nos grupos comentando, depois fica assistindo os comentários do jogo. Mas agora vai acabar, e aí, quando acabar, ele vai ficar mais disponível. Depois que terminar a reforma do trabalho, depois que ele abrir a empresa, depois, fica sempre ali, a pessoa fica insistindo naquela situação. A agradadora,
a sofredora, a vítima, ela vai evitar se posicionar e vai negar suas necessidades. Então, né, uma vai negar o seu sentir, os seus sentimentos, outra vai negar a sua vulnerabilidade, outra vai negar suas necessidades. Aqui desiste, né? Essa relação dá muito trabalho. Não, não é para mim. Ah, eu não recebo o que eu entrego, então nem pensar. Aqui insiste. Relação sempre dá trabalho. Então não tem como reclamar. Eu vou trocar de pessoa e vai dar trabalho do mesmo jeito. Ah, eu entrego porque eu sou assim, é o meu jeito. Então aqui são frases que a gente vai dizendo, não são só frases, né? São crenças. É o entendimento profundo que sustenta o nosso comportamento, as nossas escolhas, o nosso perfil e a nossa escolha de desistir ou de insistir no relacionamento. E também de investir, que é uma outra escolha, um outro caminho. Bom, o perfil que nos prende, ele de alguma forma nos protege. Vocês conseguem perceber como desistir ou insistir nascem do mesmo lugar? Da crença de insuficiência. Se eu for real, se eu for quem eu sou, vão me abandonar, vão me rejeitar, não vão me querer. Quem desiste está se protegendo, se isolando. Quem insiste também está se protegendo, se fundindo no outro, protegendo de mostrar-se quem é. Por esse sentimento aqui de insuficiência. Tanto um quanto o outro nos levam à busca de sobrevivência. Mas tanto num quanto no outro, a pessoa acaba abandonando quem ela é. É muito fácil de nós olharmos a desistência, quem está desistindo, e enxergarmos uma mulher forte, decidida, que ela não vai se dobrar para o outro. Mas percebem que muitas vezes isso é fuga? Eu falei aqui, já está anotadinho, que eu vou falar sobre a diferença entre desistir e deixar ir. Porque muitas vezes o medo de nos relacionar e sermos deixadas ou de termos os mesmos conflitos, a repetição de padrão, ela é tão grande que nós já começamos uma relação com um pé super atrás, já criamos uma dinâmica de colocar o outro contra a parede, de provocar o término, de provocar o distanciamento, o isolamento. Às vezes nós damos corda para o outro se enforcar, para que depois nós possamos dizer, olha, eu estava lá, mas toda tentativa de construir uma relação, ela carrega um risco de dor. Por quê? Porque eu só sou responsável por mim. Eu só sou responsável por aquilo que eu sinto. Eu só sou responsável por aquilo que eu entrego. Eu só sou responsável por aquilo que eu escolho, a partir do que eu recebo, a partir do que se concretiza numa relação. E nós não podemos esquecer que uma relação, ela se sustenta ou ela se forma a partir de duas pessoas. E duas pessoas que são diferentes, que vieram de sistemas diferentes, que nesses sistemas aprenderam o que é amor, o que é relacionamento, o que é cuidado, que aprenderam nesses sistemas e construíram as suas linguagens do amor, que nesses sistemas tiveram as suas necessidades não supridas, carregam as suas dores, os seus traumas, as suas carências, e que isso tudo vem junto. E é por isso que eu preciso reconhecer o sistema do outro. Eu tenho uma cliente muito sábia, uma mulher muito sábia. E quando ela me fala do relacionamento, me fala do parceiro, ela sempre contextualiza o sistema dele. E num último diálogo sistêmico, ela me falou um pouco do ex-marido.
Só nesse casamento atual, ela está há muitos anos. Então, o outro casamento dela já terminou há muitos anos. Mas quando ela me falou dele, ela falou da história dele, do sistema dele, falou da mãe dele. E tanto num relato quanto no outro, ela trouxe isso com muito respeito, mesmo entendendo que a postura deles, que de alguma forma destoava no relacionamento, era resultado desse sistema. Mas olhando não como uma crítica, mas como um movimento que foi necessário. Olha, a mãe passou muito trabalho, a mãe criou de tal forma, não fala só da pessoa, consegue enxergar ela dentro de um sistema. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a gente entender até que ponto nós podemos ser flexíveis, até que ponto nós podemos investir naquela relação a partir daquela pessoa que tem aquele sistema, aquela história. Percebam como é complexo? Percebam como não dá para fazer um teste de 5 minutos para decidir se nós podemos desistir ou insistir no relacionamento? Percebam que é muito mais profundo. E percebam o quanto nós precisamos olhar para quem nós somos, para o perfil que nós estamos assumindo, as escolhas que nós estamos fazendo, as estratégias que nós estamos lançando para entender o relacionamento. Eu estou em crise no meu relacionamento. Chega muitas mulheres assim. Estou em crise no relacionamento. Não sei o que faço. Não sei se desisto. Não sei se continuo. Primeira coisa, não é responder o teste. Eu estou dizendo isso porque eu vi, né? Decida se vai continuar ou não no relacionamento num teste de 5 minutos. Como isso é perigoso. Porque quando a gente está em desespero, e eu já passei situações de desespero com essas dúvidas, a gente vai lá e faz o teste. E é capaz de seguir o retorno do teste sem, de fato, trabalhar internamente os nossos processos. Quando eu preciso entender todas essas dinâmicas para poder compreender o relacionamento e o que causa essa crise. Às vezes, é sim a disponibilidade do meu parceiro. Às vezes é a minha disponibilidade. E às vezes os dois estão ali apenas não conseguindo expressar o que sentem, não estão conseguindo superar suas dores, seus traumas para construir um relacionamento mais saudável. Então não se trata, nesse caso, de desistir, nem de insistir, se trata de investir, mas para isso é preciso muita responsabilidade e compromisso, porque é algo muito complexo, muito profundo. Algumas pessoas acabam desistindo porque têm o medo de sofrer. Outras vão insistir porque têm medo de ficar sozinho. Como eu disse, tanto uma escolha quanto outra nos trazem para um autoabandono. O autoabandono de quem nós somos. Porque quando nós estamos vestindo máscaras e estamos sofrendo com isso, carregando pesos demais, nos sentindo sozinhas, sem valorização, sem reconhecimento, nós estamos deixando de lado quem de fato nós somos, para poder nos encaixar. Então, isso é autoabandono. O movimento vem da nossa consciência. A consciência de quem eu sou, a consciência de quem eu vou me adaptando, de quem eu vou vestindo, né? Que máscara eu vou vestindo, a consciência de como eu estou me relacionando com os outros, ou fundida ou isolada. E a partir disso é que eu vou voltando para quem eu sou. Eu vou deixando de me abandonar. Eu vou me reconhecendo em valor, em poder. E aqui eu vou abrindo espaço para construir relações, porque eu estou aberta e disposta para amadurecer essas relações, para firmar um relacionamento, para nutrir o outro,
com o meu amor e também aberta a ser nutrida por esse amor. Eu deixo aqui, finalizando já a minha entrega de hoje, eu deixo um convite especial. Eu estou nos últimos dias de inscrição do workshop Perfis que te Prendem, em que eu vou trazer com mais centralidade essas máscaras, a origem, né, as causas e também as consequências para o relacionamento. E, como eu sempre digo, a parte mais importante que eu vou compartilhar com vocês, como ir superando, né, como ir se desfazendo dessa máscara para ir assumindo quem nós somos em essência, sem apego, sem o medo excessivo, sem estresse. É um movimento de cura que começa pela percepção dos nossos padrões. Quando nós nos enxergamos num relacionamento como alguém importante. Para quem está em dúvida, em crise no relacionamento, para quem está iniciando um relacionamento e quer fazer diferente, esse workshop vai ser, com certeza, um divisor de águas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de acesso ao grupo de ofertas e também os outros aqui que eu fui ao longo dessa conversa trazendo para vocês. Se até aqui fez sentido no teu coração, ressoou contigo, e tu ainda não estás inscrita aqui no canal, ou ainda não estás me seguindo nas redes, né, sociais, busca aqui os links, te inscreve no canal para poder receber outras conversas como essa e poder realmente estar investindo nos relacionamentos, que passa por investir também em quem tu és. Gratidão por a companhia até aqui.